Já estou sentada. Bom dia, meninas! Tudo Bom bem com dia, vocês? tudo bem, tudo Bom jóia. Maravilha! dia! Tudo Olha, já bem? tem gente aí com a gente, participando dessa live para falar sobre um assunto que é tão importante para cada um de nós, na verdade. É, Vamos começar a receber todo mundo, falar sobre a importância de nossos pais, a importância sobre ser filha nessa relação, nessa cadeia. E à medida que a gente se coloca como filha, né, o que flui, né, o fluxo da vida em nós. Isso é Uhum. muito legal, isso é muito importante. E eu é. vou falar um pouquinho de mim, da minha história, Uhum. quando eu me percebi como filha. Meus pais se separaram muito cedo e para mim a minha relação de filha com a minha mãe sempre foi muito leve, muito tranquila, muito fácil. Nós conseguíamos nos visualizar como filha e como mãe, respeitar o papel de cada uma. Era uma sintonia muito perfeita. Já a minha relação com o meu pai, ela já tinha muitas ausências no meio do caminho. E só quem vive o que eu já vivi, que é a ausência de um pai, e dias de paz na escola, do pai na escola sem um pai presente, um aniversário sem uma ligação, né? Uma vida financeira limitada, entre aspas, que eu, graças a Deus, eu sempre tive de tudo, mas devido à ausência de um deles, né? Quando os pais estão juntos, ou mesmo que eles estejam separados, mas com o pensamento em união daquilo ali, né? Do filho, do bem-estar do filho, as coisas fluem de uma certa maneira muito melhor. E eu não tive isso, eu tive muita ausência do meu pai. Então foi muito difícil eu entender que aquilo também tinha um reflexo para a minha vida, né? Que as coisas que aconteciam comigo, eu também estava, de certa forma, somatizando em algumas áreas da minha vida. Eu me tornei um pouco com algumas armaduras em relação a alguns comportamentos que eu tinha, algumas pessoas. Eu me tornei uma pessoa muito mais seletiva em relação às coisas, diante dessa relação. Mas eu tive um momento muito importante diante das minhas buscas, daquilo que eu considerava muito importante nesse equilíbrio meu. Uhum. Quando eu me tornei responsável por aquilo que me acontecia, pelas sensações que eu tinha, muitas vezes não foi a sensação que o meu pai queria deixar para mim, mas foi a sensação que eu fui acumulando dentro de mim, sabe? Uma certa Uhum. rejeição, vários porquês, né? Por que não é presente? E tinha uma Uhum. coisa que acontecia muito, o meu pai sempre morou fora do país, então ele, de 7 em 7 anos, olha o ciclo aí, né? Aham. Do sextênio. Ele me mandava alguma comunicação falando que ele estava muito bem, ou uma foto numa loja, ele comprando Dior, comprando, sabe, umas coisas que eram muito diferentes da minha realidade. Mas assim, quando eu tive essa tomada de postura, quando eu me vi filha, quando eu quis quebrar o ciclo da dor na minha vida, quando eu entendi que não bastava somente eu ser filha, muito boa, muito presente com a minha mãe, mas que tinha uma pessoa que deveria estar junto naquilo ali, mesmo que ela não fizesse parte, mas para mim muito bem estabelecido, o Uhum. meu pai, gente, a minha vida começou a funcionar. As minhas coisas Existiu algum... internas. Vai, Não, Kátia, eu ia fala aí. perguntar para você se existiu algum momento, alguma situação específica em que você teve essa percepção. Teve. Olha, eu vim. Eu sempre falo isso, que quando a gente começa a tratar, é corpo, mente e espírito. Um deles É. vai levando ao outro. E isso daí é um fluxo da vida. Em Uhum. 2015, quando eu quase perdi o meu filho, que eu já contei um pouquinho dessa história para vocês na UTI, eu tive um baita de um recado de Deus. Eu sempre me coloquei ali como filha dele. E ele me honrou, que era tudo que eu queria, era que meu filho tivesse vida.
Então aquilo ali foi uma comunicação tão forte entre nós que eu entendi que eu precisava me restabelecer como filha dele realmente, sabe? E como filha dele, eu não deveria ter dores, eu não deveria cativar dores, eu não deveria viver algo que não era para ser meu ali. A gente não nasceu para viver em sofrimento, nós não nascemos para carregar nada. Né? Nós nascemos para carregar, para fluir a vida, o fluxo dela, a energia, a alegria, né? Então, assim, aquele momento foi como se algo tivesse sido costurado. É um processo, é o que a gente sempre fala e a gente tem esse entendimento, né, meninas? E quando em 2019 eu participei por um outro PSC no IBC, aquele ali para mim foi um momento incrível, porque nós tivemos a oportunidade de mandar uma carta, uma mensagem rapidinho para alguém o qual você queria dizer alguma coisa. E naquele momento eu estava preparada para ser filha do meu pai. Porque eu mandei uma mensagem para ele muito diferente de uma pessoa que cobra, mas de uma pessoa que se coloca à disposição do outro, que aceita o outro como ele é, que respeita, que honra e que se coloca aberta para viver tudo que puder viver com ele. E aí foi importantíssimo. Eu escrevi naquela madrugada, né? Naquelas coisas, porque às vezes nossas imersões iam até 1h da manhã, né? E eu mandei de todo o meu coração. Eu pedi perdão para ele, porque às vezes eu me agia como ele. Então, quando ele tentava se aproximar, eu pensava inconscientemente, tá, gente? A gente está falando isso, são movimentos que a gente tem sem parar para pensar, mas são coisas que já estão dentro da gente e estão reverberando ali, estão agindo. Então eu me coloquei mesmo na situação de filha e mandei. E dali para cá a gente tem tido passos atrás de passos, construindo. Mas aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre deixa isso muito bem claro. De quem partiu? De quem necessitava? De quem já estava pronta? Eu não procurei saber se meu pai estava pronto para ouvir aquilo, ou se ele iria me falar, minha filha, eu te perdoo, ou não te perdoo, ou quero conviver, ou não quero, entendeu? Porque aquele momento não era dele, aquele momento era meu. Aquele momento era uma coisa que eu precisava largar aquela armadura, largar aquilo ali que não me pertencia e viver uma realidade da qual eu desejava viver. Então eu estava aberta. Era como se eu tivesse tirado tudo aquilo que eu já sofri. Hoje em dia eu adoro falar sobre o que já passou, as faltas, porque graças a Deus a essas faltas, eu sou uma pessoa muito mais construtiva, eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, eu sou uma pessoa muito mais determinada. Então, assim, foi para mim foi muito bom, como se eu tivesse largado aquela capa que não era minha, de dor, de sofrimento, né, em relação à filiação, em relação ao meu pai, e tivesse até mais, meninas, uma outra coisa que eu vou falar, é como se eu pudesse abraçar minha mãe ainda melhor, sabe? Porque realmente eu abracei minha mãe como sendo minha mãe, sem que ela tivesse suprido a ausência do meu pai, mas minha mãe como minha mãe, meu pai como meu pai. Então, assim, eu só tenho a agradecer por todos os movimentos que a vida me colocou e por todas as oportunidades que eu abracei em relação a isso. E eu sei que todos nós, né, em algum momento a gente tem algo em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, e eu quero ouvir de vocês agora. Vamos lá. Conta pra gente aí, Vanessa. Kátia, não tem como tirar essa parte aqui que tá de comentários? Porque eu acho que fica em cima. Eu desativei. Desativou? Eu desativei. Então tá. Eu desativei os comentários, aí no finalzinho a gente abre. É verdade. Tá? Eu desativei. Tá bom. Beleza. Gente, esse é um assunto que mexe com todo mundo. Todas as pessoas têm alguma relação com os pais que elas trazem, né, para a vida adulta.
que a gente traz lá da nossa infância como desafio para a nossa vida adulta. Então, eu também fiz uma formação como consteladora e eu fiquei assim cada vez mais fascinada também por esse assunto, por perceber como essas leis sistêmicas influenciam na nossa vida, né? Então, existe 3 leis, vamos dizer assim, que regem mais ou menos tudo, que é a do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Todo mundo tem o direito de pertencer, né? A ordem é no sentido, eu estou falando bem resumidamente aqui, só para já introduzir, né, no assunto. Mas o pertencimento, todos nós temos direito a pertencer a um núcleo familiar. A ordem é quem chega primeiro tem preferência. Então, os nossos pais, assim como eles também como filhos, né, de alguém, então quem chega primeiro nesta ordem aqui, dessa existência, tem preferência. E o equilíbrio é o equilíbrio entre os iguais. É o dar e o receber, é saber ter essa troca. Então, essas 3 leis, elas regem, né, de alguma forma, essas nossas relações familiares. Quando existe esse desequilíbrio, isso transforma toda a nossa vida em todas as esferas. E a minha questão familiar é uma questão assim de muito aprendizado no longo da minha vida. Isso daí foi algo que serviu demais para ser quem eu sou hoje. Então, eu tenho hoje uma compreensão, uma gratidão, não seria nem uma compreensão, por tudo que aconteceu. Porque hoje eu compreendo que as coisas acontecem sempre, não existe essa questão de certo e errado, porque são lições que a gente precisa tirar daquilo. De alguma forma, foi uma construção importante para mim. Então, não teria como cobrar algo diferente das pessoas em relação a isso, porque não faria sentido. Porque quando a gente consegue adquirir isso, a gente se liberta de muita coisa na nossa vida. E a minha relação com os meus pais foram o seguinte: meus pais, eles não se casaram, eles tiveram uma relação momentânea. E aí o meu pai, na época, né, com toda a imaturidade ali da idade, eles eram novos, ele não me assumiu quando eu era pequena. E ele foi embora e minha mãe ficou grávida. E minha mãe era de uma família humilde, né? Ela tinha 9 irmãos, ela era a 10ª filha, ela sempre trabalhou, ela sempre foi ali um esteio da família dela de alguma forma, né? Todo mundo que conheceu ela sabe dessa força que ela sempre teve. E quando ela engravidou de mim, ela teve mais força ainda, porque ela foi uma verdadeira leoa. Ela teve uma época, quando eu tinha nascido, ela fazia faculdade em Dourados e trabalhava em Campo Grande comigo pequena. Ela ia e voltava todo dia com o pessoal que fazia o mesmo roteiro, estudava lá e trabalhava aqui. Então, você pensa uma mulher nova, com uma filha, sozinha, sustentando a sua casa, tentando fazer a faculdade, trabalhando, é muita coisa. E nesse ambiente foi que eu cresci. Com essa ausência do meu pai, até então, né? E a minha mãe ausente também, porque ela precisava trabalhar muito. E aí eu sentia um abandono de alguma forma, né? Eu me sentia um pouco abandonada. Eu via as outras famílias regulares, com o papai, a mamãe, os irmãos, e aí eu era, inclusive nessa época eu era mentirosinha, né? Porque eu inventava lá na escola que eu tinha essa família. Eu morria de medo quando a minha mãe ia em festa junina, essas coisas, de alguém chegar e perguntar, porque eu inventava que eu tinha um irmão, que o meu pai não sei o quê, e tarará. Criava aquela fantasia que eu gostaria que fosse a minha realidade, porque era o que eu acompanhava nas outras pessoas, nas outras crianças. Então eu já me sentia diferente ali. E esse período da infância era muito sozinha. As crianças, às vezes, as amiguinhas e tudo mais, estavam brincando ali, aí chegava no final da tarde, a mãe chamava Fulaninha e Beltrana, né, 2 irmãzinhas, vem para casa, tá na hora de vir embora. E aí elas saíam todas serelepe, vamos terminar de brincar lá em casa, e eu ia embora, e eu ficava lá, tipo assim, tchau então, né, vou para casa. Aí ia para casa, e quem que eu tinha lá em casa? Alguém que a minha mãe deixava para me cuidar,
E aí isso era muito doloroso. Foi esse sentimento que eu cresci, entende? E aí, ao mesmo passo que a minha mãe tentava suprir nos momentos que ela estava em casa, mas eram poucos, porque depois ela passou num concurso, ela se tornou delegada, como eu já contei aqui para vocês, e aí ela cada vez com mais responsabilidade, menos tempo para cuidar, e aí era sempre terceirizado, outras pessoas faziam isso. Então eu não tinha, no final das contas, às vezes, a maior parte do tempo, nem a presença da minha mãe, nem a presença do meu pai. Isso reverberou lá na frente, na minha adolescência. Na minha adolescência, eu comecei, porque nessa fase da infância eu tinha uma relação ótima com a minha mãe e a ausência do meu pai. Então, toda essa parte que a Bela contou, de, por exemplo, chegava no Dia dos Pais, por exemplo, para mim era uma tortura, mas eu não queria contar lá na escola o que acontecia comigo, entendeu? Então, eu fazia aquelas lembranças lá do Dia dos Pais, sabendo que eu não ia ter para quem entregar. E aí era terrível isso. E aí algumas vezes até a minha mãe me estimulou a entregar para o meu avô, mas eu entregava para o meu avô com aquele sentimento que não era para o meu avô que eu queria entregar, entendeu? Era uma pessoa que estava ali suprindo uma ausência que eu tinha, uma rejeição que eu tive na minha vida. E aí, então, na adolescência, isso veio muito forte. Essa questão da infância veio muito forte na adolescência. Eu tive muitos conflitos com a minha mãe na adolescência, eu fiquei muito rebelde. E eu não entendia que era por conta disso, por conta dessas ausências, né, da infância. Então, eu comecei a ter vários comportamentos, várias brigas, querer confrontar, sabe? Querer... E mais para frente eu até me culpei depois por esse comportamento, mas hoje eu consigo compreender que este comportamento foi por conta destas situações ali que eu não soube lidar quando chegou na adolescência, dessas situações da infância que na adolescência eu não soube lidar. Então, nessa primeira fase da infância, né, que depois a gente vou deixar fluir a conversa aqui, mas nessa primeira fase da infância, o que ficou marcado para mim, e que depois eu vou falar dessa compreensão, mas o que ficou marcado para mim foi a ausência. E essa ausência, ela reverberou mais para frente na minha vida, e não foi uma situação... foi uma infância boa, tá? Eu não posso falar que foi uma infância terrível, nossa, eu sofri demais. Mas ela foi marcada por isso. Ela trouxe consequências. Ela traz consequência, né? Essas situações, elas trazem consequências na vida da gente. A gente, às vezes, não consegue fazer a ligação de algumas coisas com esses acontecimentos. E na fase adulta, a gente consegue fazer essas ligações. Mas, é a maturidade, né? É a maturidade, quando a gente começa... com a maturidade a gente enxerga e a gente vai fazendo esses resgates. Eu consegui fazer todos esses resgates na minha vida, porque hoje eu tenho uma relação ótima com meu pai, a gente se reencontrou, a gente se perdoou, né? E eu considero que, eu falo perdoou, porque no final das contas... as pessoas falam assim, mas como assim ele te perdoou, né? O que você fez? Mas no final das contas, quando a gente começa a ter essa compreensão de que, porque eu nutri também muito tempo um sentimento de raiva, né? Negativo. Eu nutri um sentimento, porque daí você também começa a querer rejeitar aquela pessoa que te rejeitou. Até com uma Eu me senti defesa, assim, né? também, Vanessa. Eu me senti igualzinho do que você está falando. Né? Você começa a querer rejeitar porque você foi rejeitado. Então, a nossa aproximação, quando aconteceu, eu fui muito armada nessa aproximação, sabe? E já foi adulta, eu já tinha... eu tinha visto ele uma vez quando eu era criança, que foi uma sensação horrível, que a minha mãe me levou lá para tentar fazer esse meio de campo, e eu me senti muito nada à vontade, eu não queria ir, mas ao mesmo tempo eu queria, e eu cheguei lá e foi uma situação que ele me tratou super bem, mas eu não estava me sentindo à vontade com aquilo, sabe? Era uma pessoa estranha para mim, era uma pessoa completamente estranha, você olhar, olha, esse aqui é seu pai. E então, para mim, foi muito esquisito aquilo.
porque eu não tinha lembrança de outros contatos fora aquele foi o meu primeiro. E depois na vida, quando eu já tinha 19 anos, 18, 19 anos, a gente se reencontrou. A gente teve uma conversa muito esclarecedora e ele me pediu uma oportunidade para tentar fazer diferente e aí a gente se reconciliou. E eu resolvi dar essa oportunidade. Eu tinha ido muito armada para não dar essa oportunidade, para brigar, para jogar as coisas na cara. Mas chegou lá, eu resolvi me dar essa chance, porque essa chance não era só para ele, essa chance era minha também. Eu precisava dessa chance, eu precisava fazer esse resgate comigo, sabe? Então eu merecia me dar essa chance de poder ter esse amor também. E aí eu resolvi dar essa chance para ele. E realmente, dali para frente foi tudo diferente. Dali para frente a gente construiu a nossa relação. Então, hoje em dia, não faz mais nem sentido mais para mim. Foi tão superado, foi tão... Claro que existe a lacuna. Claro que existe essa dor que aconteceu. Faz parte da minha história, igual eu falei. Faz parte de quem eu sou hoje. Mas hoje está tão resolvido que a gente conseguiu, né? E é difícil isso. Superar. E, hoje em dia, ter uma ótima relação, uma relação de amor, uma relação de pai e filha mesmo. Mesmo com essa lacuna. Então, são situações que hoje em dia eu tenho uma visão diferente, uma visão que não me dói tanto como me doía. E isso é quando você consegue pegar uma situação difícil e transformá-la, porque no final das contas, o que a gente nutre muito é a revolta em relação às coisas, né? Mas quando a gente começa a querer se libertar, porque esse é um processo só nosso, não é mais de ninguém, a gente consegue ter, aí sim, o equilíbrio na nossa vida, nas demais esferas também. Acho que um resumo da história é esse, Kátia. Não, é muito gostoso, assim, é lindo de ouvir vocês duas falando, porque é uma história de ressignificação, né? Você dar um novo olhar para uma situação. Então, ninguém está falando, vocês dois não estão falando, eu não estou deixando, eu não estou fingindo que não aconteceu. Mas eu posso escolher viver de uma outra maneira com tudo isso que me aconteceu. Eu percebo assim que a gente cresce, quando a gente é filho, a gente cresce com o olhar meio que dos nossos pais. É como se a gente colocasse a lente dos nossos pais em cima de nós. Eu sou filha de um casal que, graças a Deus, os dois estão vivos, os dois estão juntos. Então, como diz a Vanessa na história dela, eu sou a família regular, com papai, mamãe, filhinho e 2 irmãos. E a gente cresceu muito bem estruturado. Mas conforme eu fui ficando adolescente, né, quando foi ter que escolher a profissão, digamos assim, foi um período, até na adolescência, eu sempre fui muito tranquila. Eu não sei, eu acho que isso também vai muito do meu perfil, do meu temperamento, né, da estrutura assim que eu tive em casa. Mas isso é de cada um, porque a minha irmã já era mais geniosinha, o meu irmão também já é mais calmo. Então isso vai de cada um. E eu sempre tive essa facilidade de ser uma filha mais colaborativa, né? Eu ia falar obedecer, mas não é bem assim, é ser colaborativa. Só que quando for chegando na adolescência, você começa a enxergar o mundo sobre a sua lente. Então, certas coisas que você foi ensinada, para você já tem uma outra perspectiva. Tipo, muitas coisas dos que seus pais passam para você é no intuito de te proteger, é no intuito de passar o ensinamento deles sobre o mundo, né? E quando você começa a ficar adolescente, você quer ter suas experiências. Você quer falar, não, mas eu quero fazer do meu jeito. E aí eu acho que onde existem muitos conflitos, né? Ah, mas eu não acho que é desse jeito, eu quero fazer assim. E também não precisa ser desse jeito, vamos encontrar um meio caminho. E aí você tenta mostrar que não é desse jeito. Pelo menos foi para mim, foi muito assim. Eu lembro que minha mãe e meu pai tinham muita preocupação com droga, com bebida. Então minha mãe me segurou muito para eu poder sair. Eu era louca para sair, para ir para balada. Hoje, coitados dos adolescentes, quase não sai, né? Com essa pandemia, mas enfim. Né? E aí eu queria fazer as coisas, e não podia, porque minha mãe tinha uma preocupação. Então eu tinha que mostrar para ela que ela podia confiar em mim.
que eu já tinha uma base. E aí, aos poucos, eu fui conquistando. E eu chegava lá, assim, meu Deus do céu, vai ter droga aqui pra tudo quanto é lugar. E não é assim, entendeu? Não é desse jeito. Eu falo assim pro meu marido e falo pros amigos próximos. Eu quero ter a sorte de criar os meus filhos dessa mesma maneira. Eu sempre fui cercado de boas amizades, de bons ambientes. Então, eu nunca passou perto de mim isso. E eu também tinha uma cabeça boa, porque foi preparado antes, né? Mas assim, e aí quando foi a parte de escolher a profissão, esse foi o meu grande conflito. Porque dentro de mim, eu não conseguia achar nada que me enquadrasse, assim, não quero ser médica, porque a perspectiva dos meus pais era, eu preciso passar para os meus filhos uma profissão que vai dar para eles uma segurança financeira, que vai encaminhar. Eu acho que a preocupação dos pais é encaminhar os filhos para a vida adulta, especialmente financeiramente, né? E aí, medicina, engenharia, direito, na minha geração são as profissões que, tipo assim, tá garantido, futuro garantido. Mas medicina não tinha nada a ver comigo. Direito, talvez. Engenharia também não. Eu era da área das humanas. Então eu me via, eu queria fazer artes cênicas, eu queria fazer, sabe, eu queria voar, eu adorava literatura, eu adorava artes, então eu queria fazer isso. E foi um momento que eu discuti muito com meu pai. Porque na crença dele, ele achava que isso não era faculdade, não era um curso que ia me dar segurança. E dentro de mim, eu não estava refletindo que eu era. Dentro de mim, eu já pensava, mas não, se eu fizer algo que eu goste, eu vou fazer dar certo. Eu já tinha essa concepção. E foi um período que a gente discutiu muito e eu acabei fazendo direito. A gente tentou achar um consenso. Eu quis fazer psicologia para o meu pai. Ele, na cabeça dele, ele achava que psicologia era um curso bom, sim, mas era um curso básico. Era um curso que todas as profissões tinham que ter. Então ele falava, mas faz direito, que você vai poder fazer concurso, vai ser bom para você. Então existia uma preocupação muito grande. E na época eu conseguia ver isso, né? Por mais que esse não, mas eu queria fazer outra coisa, eu conseguia também ver a preocupação deles, né? E eu falei, bom, eu era muito nova, vou fazer, entrei na faculdade com 18 anos, vou fazer direito, fiz, né, na faculdade. Eu conheci o meu marido hoje, formei a minha família, estudei para concurso, estou aqui. E depois eu tinha essa certeza que a maternidade me traria alguma coisa. E eu não parei, então eu sempre busquei, porque hoje eu tenho essa visão, que nada é perdido, né? O direito me possibilitou construir, me possibilitou ter o nosso escritório, ter a nossa primeira renda, a conquistar coisas materiais. E hoje, como mãe, eu consegui enxergar muito mais o meu papel como filha, né? Então eu ressignifiquei ainda mais essa relação de pai e filho, e mãe e filho, porque eu percebi assim, o pai e uma mãe, eles podem até errar com o filho, eles vão errar, a gente como mãe vai errar. O pai e a mãe erram sim, mas a intenção deles nunca é essa. Eles estão ali também querendo oferecer o melhor deles, às vezes com a imaturidade deles, porque hoje eu vejo, gente, eu me sinto uma menina ainda. Às vezes eu tenho que tomar certas decisões que eu penso, eu não estou preparada para tomar essa decisão. Eu me sinto às vezes receosa, insegura, e aí eu trago esse olhar para os meus pais. Quantas vezes eles também não devem ter se sentido assim? Quantas vezes eles devem ter se sentido com medo e pensado, será que a gente está errando de puxar por esse lado? Será que a gente está errando em proteger demais? Será que a gente está errando? Então, assim, esse meu olhar foi ainda mais de gratidão. O que eu tenho quando você fala de gratidão é o que eu tenho assim, pelos meus pais. É uma gratidão muito grande de perceber que tudo que eles fizeram foi oferecendo o melhor que eles podiam. Aí, assim, até esses dias a gente estava almoçando, né, nós em casa,
junto com os meus pais, porque eles agora estão ficando bastante isoladinhos por conta dessa pandemia, então eles podem, vão para a fazenda, voltam. E aí a minha mãe falou assim, mas eu errei muito, falando alguma situação específica, eu errei muito nisso. Eu falei, mãe, você não errou muito, olha só os seus filhos, como são seus 3 filhos, sabe? Todos estão formados, todos têm estrutura, todos conseguiram herdar esses valores que vocês têm. Então, é muita gratidão que eu vejo. Os valores de uma família duram na vida do adulto, né, da criança até o adulto, para sempre, quando esses valores são construtivos, né? E eu vejo forever. Assim, para sempre, reverbera. E aí, quando a gente traz assim, esse olhar de que às vezes a gente pensa assim, meu pai e a mãe não entendem nada, ele não sabe nada isso, ele não está vendo o que eu estou vendo. Realmente existe diferença entre o olhar de um pai, de uma mãe, de um filho, porque são gerações diferentes, são momentos diferentes, são situações diferentes, são seres diferentes. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado nesse momento é o respeito. E se a gente for olhar também sobre a perspectiva da constelação, que eu também estudo bastante, é que a gente tem que honrar o pai e mãe, no sentido de que eles estão nos passando a vida, e o resto é bônus, né? O resto é bônus, né? Não é não, Vanessa? Tem uma coisinha muito importante com relação quando você fala que os nossos pais chegam em determinado momento e falam pra gente, né? Eu errei, né? Uma postura que eu consigo ver nos meus pais e também passo muito para os meus filhos é que a gente tem que ver os nossos pais como pessoas humanamente falhas, sabe? Eu tenho muito isso dentro de mim. Os meus pais, eles erraram, sim, em algum momento da vida deles, na tentativa em acertar. A minha mãe, que sempre esteve presente comigo, e por mais que ela quisesse dar o máximo, suprir o que ficou para trás, o que faltou, né? Por mais que ela puxasse, às vezes, uma responsabilidade para ela, eu enxergo minha mãe falha e perfeita, porque na medida do que ela podia, ela me passou. Meu pai também. Ninguém dá aquilo que não tem para o outro. O meu pai só me deu a história dele. O meu pai só fez aquilo que estava diante dele. Tanto é que nós tivemos vários momentos de aproximação, né? Eu tentei conhecer meu pai quando eu estava adolescente, que foi um momento que eu quis, que foi o que a Vanessa comentou, né? Eu acho que os hormônios sobem, a gente começa a se questionar, né? Muitas coisas, e aquilo ali está fluindo dentro de nós. E a minha mãe, meio doidona, assim, pegou e falou assim, comprei uma passagem. Meu pai é gaúcho, a família do meu pai é toda do sul. E falou, tô sabendo que teu pai vai vir e nós vamos viajar. Tipo assim, vamos viajar hoje à noite, sabe? Tipo assim, sem dar condições a pessoa pensar, né? E fomos. E eu cheguei lá, meu pai não estava, meu pai não tinha voltado ainda de fora. Ou seja, mais uma ausência, né? Mais uma decepção. E beleza, fiquei com a família dele e tudo mais. Outra rejeição que aconteceu, olha só, fui morar com meu pai na Inglaterra. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui através disso. Eu tinha acabado de me formar, eu queria muito viajar, aprender outras línguas, e, né, tinha uma ânsia dentro de mim a respeito desse conhecimento, e fui, gente. Tô morando com meu pai lá, de repente, comecei a namorar. Por quê? Porque o meu pai não conseguia ver que a filha dele ia namorar, né? Eu já tinha 23 anos e ele não conseguia, ele achava que aquele era o nosso momento. Comecei a namorar, falei pro meu pai, é óbvio, né? Porque eu sempre tive essa relação aberta com a minha mãe, de cumplicidade. Cara, ele quase me matou quando eu falei pra ele que eu tava namorando. Ele simplesmente falou assim, arruma tuas coisas que nós vamos embora. Ou seja, ele morava não sei quantos anos na Inglaterra e aquele gatilho para ele foi, nós vamos embora. Eu falei, opa, peraí, eu não tô afim de ir embora. Eu vim com um propósito e eu não vou embora. Então, ele me deixou lá, gente. Ele veio embora, né? Ele fez uma proposta para mim na época, eu te dou tantos mil, você volta pro Brasil comigo.
e eu fiquei. Então, assim, eu acho assim que o meu pai, em todas as tentativas dele, ele foi muito perfeito, sabe? Porque quando eu paro para pensar na história dos meus pais, vou falar do meu pai, vou falar da minha mãe. O meu pai me deu muito ainda, porque o meu pai sofreu muito em não poder estar comigo no aniversário, em não saber lidar com isso, em me ver, em receber foto minha em outras fases e falar, meu Deus, eu não Não se sentir acompanhei isso parte, daí. né? E não Entendeu? ser Eu não parte vi da ela sua vida. crescer, né? Ela tá assim, tá assado. Então, assim, existia um sofrimento dentro dele também, que quando a gente se livra do nosso, nós estamos abertos para olhar para o outro, sem julgar, né? Sem se Isso. colocar pelo meu sofrimento, mas olhar a história dele, né? E daí eu fui procurar ver como foi a infância do meu pai, como foi a relação de pai e filho, de mãe, como era a família dele. E daí eu entendi que ele me deu muito. Ele me deu muito até mais, porque além da vida, que foi aquilo que a gente falou, né? Que a vida por si só já se bastava, né? Já era o que eu precisava para tornar dona da minha vida em um determinado momento. Então, assim, ele me deu muito e eu sou grata. A minha mãe, a gente tem uma comunicação tão maravilhosa de vida, tão perfeita, que ela tem até uma história que ela conta que eu apareci para ela anos, minha mãe foi mãe com 18 anos, anos antes dela ficar grávida. E depois, quando eu já tinha uma certa idade, ela reconheceu aquela menininha do mesmo jeito num lugar que nós estávamos, era eu. Então nós tínhamos essa cumplicidade, assim, unha e carne, a gente se fala todo dia, 15, 20 vezes por dia, a gente toma decisões, mas existe uma coisa que é muito forte na nossa relação, é o respeito. A gente não impõe nada para o outro, a gente acolhe, sabe? E teve uma vez uma coisa que a minha mãe me falou que eu falei, cara, como o amor de mãe é incrível, né? Eu e meu marido, nós tínhamos nos separado, e daí tinha acontecido um negócio e eu estava muito triste, e daí ela veio conversar comigo, eu só falei assim, mãe, ó, não tô afim de falar sobre isso, tô meio estressada, vou para minha casa, depois a gente conversa. Minha mãe só mandou uma mensagem para mim, escrita assim, ó, minha filha, me ensina então como eu falo com você, né? Me mostra como eu posso falar com você, para você falar para mim o que você está sentindo, gente. É um amor tão infinito que quando a gente se torna mãe, igual a Kátia falou que foi uma mudança, foi uma chave, foi um gatilho, também foi para as minhas questões. Então eu consegui ressignificar a minha história, colocar cada coisa no seu lugar, e entender o meu papel de filha e o papel que eu quero passar para os meus filhos, né? Eu acho que quando a gente se coloca num patamar, eu sou tua mãe, eu sou teu pai, mas eu também sou falho, né? Eu peço desculpa para os meus filhos, às vezes, quando eu excedo nas minhas loucuras, às vezes, né? A gente é mãe integral, então, às vezes, a gente tem ali uns rompantes. Então, a gente precisa admitir que, às vezes, a gente erra, né? Quebrar um pouco essa imagem, os nossos pais são perfeitos, porque daí a gente está sempre vendo uma gape, porque não são, né? Exatamente. Tem sempre algo quebrado ali, porque não são. Então, quando eu consegui enxergar isso, que eu não quero ser humanamente perfeita, eu consegui entender que os meus pais são perfeitos para mim. São perfeitos para mim. Eles vieram nesse processo comigo, me ensinaram demais, me apoiam, sabe, em tudo. Eu não sei, hoje em dia, falar do que seria a minha vida sem nenhum deles, porque cada um deles conseguiu contribuir para a minha história, né? Conseguiu dar o que eu preciso, conseguiu me elevar. Às vezes até uma ausência lá era porque eu tinha. Era não. É porque eu tinha que passar por aquilo. É porque eu tinha que viver com aquilo. Mas eu acho que eu fui tão privilegiada, né? Quando os pensamentos positivos povoam a nossa mente, eu fui tão privilegiada que eu nunca estive só. Eu sempre tive muito. Eu sempre tive abundância. Eu sempre tive muito amor. Eu sempre tive muita parceria, muito companheirismo. E isso
foi tão importante para mim que ele foi decisivo nas horas das minhas escolhas, na hora que eu tinha que falar não, não quero isso. Na hora que eu tinha que falar esse tipo de amizade não faz bem para mim, eu não quero. Então eu aprendi a escolher desde cedo, sabe? E a história que eu sempre vou querer levar da minha história é que teve sim isso. Não é uma história perfeita, mas ela é perfeita para mim, sabe? E ela é linda, ela é completa. E eu sempre faço questão de falar para os meus filhos. Eu acho que é importante os nossos filhos entender das nossas raízes, sabe? Para que eles se fortaleçam também, para que eles tenham bases. Ser mãe é isso, né? A gente sempre quer construir algo, a gente sempre quer edificar os nossos filhos com aquilo que a gente tem de melhor. E assim, né, gente? Você tocou num ponto crucial, acho que, Bela. É perfeito para cada um. É aquilo, cada um precisa viver essa história. Então, essa questão da gente levar por é certo, é errado, aquele comportamento, aquele outro que teve, que fez. Eu vou ficar carregando isso e anulando tudo que teve de bom em prol do que não foi tão bom assim, do que você considera que foi ruim. Será que foi ruim mesmo? Será que não era importante para você ter passado por tudo isso? Será que não foi fundamental você ter passado? É claro que foi. As coisas acontecem por uma razão, né? Não é à toa, não é aleatório. E a gente pensar, por exemplo, em sempre atribuir tudo, porque isso daí é algo que A todo culpa, mundo né? atribui essa culpa de alguma coisa ali por alguma situação que aconteceu no passado e que você considera que seus pais não agiram certo contigo. Mas quando a gente chega na fase adulta e a gente se torna principalmente pais, né, que a Kátia até falou nisso, da compreensão que a gente tem muito maior depois quando a gente se torna pai e mãe, a gente consegue compreender que é sempre na tentativa de dar o seu melhor. Então, pronto. Então tá tudo certo. Então não houve errado, houve aquilo que você podia oferecer. E de fato, tudo, né, se resume ao que é maior nessa existência, foi nos dada a vida. Então, só o fato de ter sido nos dado a vida já é algo que a gente só pode ter gratidão. Por pior que seja a sua história, porque às vezes alguém que está ouvindo a gente pode falar, poxa, mas nossa, meus Vocês não pais foram. sabem, vocês não sabem o que Você eu não sabe o que passei, aconteceu né? comigo, foi terrível. Tem Mas olha, histórias diferentes, tem histórias tem difíceis. histórias e histórias, tem situações e É. situações. Só que, de alguma forma, essa libertação, este perdão, não é algo que vá libertar o seu pai ou a sua mãe. É uma libertação que você precisa fazer com você. Porque não é você que não merece carregar isso. Entendeu? Principalmente porque talvez você tenha sido só fruto do meio, você nunca tenha dado causa para nada disso. Mas de alguma forma isso aconteceu na tua vida. Então, quem precisa se libertar é a própria pessoa. Ela precisa tirar essas amarras para que ela consiga ter uma vida harmônica nas outras esferas dela. Porque E a essa vida te prisão não é abraça, né? justa. Hã? A vida te Oi? abraça, né? A vida te abraça, né? Eu acho assim também, a gente falou muito da nossa história, de olhar com os olhos dos nossos pais, né? De entender a vida que eles tiveram, de colocar boas intenções naquilo que eles fizeram, também a gente não se comparar com a história do outro, com a vida do outro, porque cada vida, cada família, cada história é única, né? E não existe um modelo certo, um modelo errado. Existe aquilo que eu gostaria, que eu desejo, mas o que está ao meu controle? Então, o que é interessante a gente pensar também é que existem muitas histórias, cada um tem o seu tempo, o seu processo para digerir tudo, às vezes com uma ajuda assim de um profissional, né, para lidar com toda essa dor, com todo esse machucado, até que isso cicatrize. Mas o que a gente quer trazer é esse olhar, esse questionamento, eu posso.
que eu posso, como filha, fazer? Qual é o olhar que eu posso trazer sobre isso? Qual é a história que eu quero contar da minha história? O que está no nosso alcance, o né, que está Kátia? ao meu O que alcance? está no meu alcance? Assim, muitas das consequências, muito daquilo que a gente vive como adulto é reflexo do que a gente viveu como infância, né? Das histórias, das crenças que a gente forma, das crenças até, por exemplo, se a gente falar de crença de dinheiro, isso veio na infância, isso veio na nossa vida, naquilo que foi nos ensinado. Como o dinheiro é visto como escassez ou como abundância? Tudo isso veio formado. Então, isso é só um exemplo do tanto que essa relação de pais e filhos, não só de pais e filhos, mas o tanto que vem da nossa infância. E aí a gente chega numa fase, como adulto, em que a gente tem essa percepção. Eu posso olhar a vida com os meus olhos. E o que eu quero enxergar? E a gente chama isso de autorresponsabilidade. E isso é um processo, isso não é do dia para a noite, tá bom, vou apertar um botão e vai mudar tudo. Não é assim. Mas são reflexões que a gente vai fazendo, são perguntas que a gente vai se fazendo e vai tentando encontrar respostas. E a gente realmente, às vezes, vai precisar, sim, de uma ajuda profissional. Mas está na nossa mão, tá na nossa mão essa mudança de olhar, né? E cada um tem o seu processo mesmo e tá tudo bem, né? O que importa só é a gente começar a tentar, de repente, decifrar essas coisas, alguns comportamentos nossos que refletem, que reverberam na nossa fase adulta e que muitas vezes a gente não tem consciência que são coisas que a gente não curou do passado. Com certeza. Quando a gente começa, a constelação familiar é tão forte por conta disso, porque ela consegue te dar essa visão exata, porque muitas vezes a gente não tem essa visão. A gente acha, sei lá, a gente nem associa que uma coisa tem relação com a outra. Então aquilo começa a trazer esses emaranhamentos que a gente fala que acontece na vida da gente, na relação familiar, ele traz consequências que às vezes as pessoas não associam e elas passam uma vida ali tendo problemas que elas poderiam, de alguma forma, amenizar, resolver, né? Porque realmente é difícil, cada um tem um tempo, mas também é uma questão de decisão. Eu vou ficar carregando isso para sempre? Eu vou realmente eu mereço ficar preso nisso para sempre? Porque vamos olhar com mais compreensão também toda a situação. A gente está falando aqui de pais que tiveram as suas experiências, que estavam aprendendo com a vida também, que de repente tinham uma imaturidade muito grande naquela fase, que tentaram dar seu melhor de alguma forma, por pior que seja, né? Porque pior que seja a situação que a gente possa imaginar aqui, de um pai muito severo, de uma mãe muito assim e tal, na cabeça deles, naquele momento, ele estava educando, ele estava dando o melhor dele, ele estava fazendo aquilo para que o filho fosse a pessoa que... Então, de alguma forma, sempre a pessoa está tentando fazer algo que ela considera que é o ideal naquilo que ela está fazendo. Então, quando a gente começa a pensar que as pessoas eram novas, que os pais são novos, que os pais são seres humanos, que eles estão aqui em evolução, assim como a gente está agora com os nossos filhos, com as nossas lutas, tentando dar o nosso melhor, e com certeza eles vão chegar um pouco mais para frente, vai ter algumas coisas que eles vão questionar da nossa educação também, que a gente dá para eles, né? Então, com certeza. Só que a compreensão que a gente tem que ter de tudo isso é que essa é uma relação que precisa, a base dela, ser a base do amor e da aceitação. A gente precisa aceitar, a gente não fala do dar e receber. Às vezes as pessoas não sabem receber aquele amor da maneira que ele veio. Receba da maneira que ele veio. Ele veio assim para você por um motivo. Seja pela lição que você precisava ter na sua vida, mas ele veio para você por esse motivo. Então receba com gratidão aquilo que a vida te proporcionou, porque era aquilo que você precisava para ser quem você é. Então,
É uma situação, às vezes, delicada, mas é uma aceitação. É uma questão em que você resolve por um ponto, em algumas circunstâncias, para poder tocar adiante, mesmo porque a gente não pode ficar preso no passado. A gente precisa se libertar do passado, não é? Para que a gente consiga ter aquilo que todo mundo busca. Harmonia na vida da gente, paz, felicidade, é isso. E o pertencimento, ele está no segundo nível, né, de relações de necessidade básica do ser humano. Então, a gente precisa pertencer a algo para estabelecer conexões mais seguras, mais construtivas, né? Sem que eu esteja sempre na defensiva ou sem que eu coloque o outro sempre numa posição de vilão e eu de vítima, né? Porque a vida me dá aquilo que eu penso que eu sou. Né? Então tem uma coisa que acontece que é muito legal no nosso trabalho como coach, nos processos que a gente desenvolve, é que o indivíduo, antes de que ele olhe todas as esferas da vida dele, ele não vai fugir da esfera dele, né? A esfera principal é esse resgate da individuação de quem ele é realmente, né? Quem sou eu, né? Só vou conseguir fazer todos os outros questionamentos depois que eu me entender o que é meu e o que é do outro. O que eu quero propagar da minha pessoa ou isso, ou o que eu venho replicando do outro. Então, esse autoconhecimento, essa busca, que às vezes é uma coisa que acontece agora e as pessoas vão, cada um tem seu tempo, ela vai perceber lá na frente. Né? Ela vai lembrar daquele dia. E quando a gente oferece para alguém algo que funcionou para a gente, em que nós estamos colocando aqui que nós somos o próprio resultado de tudo isso, desses processos que a gente vem vivendo, e que nós sentimos a necessidade de hoje trabalhar com outras mulheres e fazer esse trabalho, essa ajuda, esse acolhimento e ajudar essas mulheres a se transformarem, a se livrar das suas dores e se apoderar daquilo que é delas, da vida que elas querem viver, da vida que elas querem construir. Porque tem um pensamento que a gente deixa de viver, que é pensar no que eu não quero, para estabelecer e planejar aquilo que eu quero. Faz toda a diferença. De certa forma, essa mulher que hoje em dia a gente pode trabalhar, que a gente está aqui nessa live, com a intenção mais maravilhosa, sem que isso tenha gerado nenhum tipo de dor pra gente, mas só de agradecimento, né, meninas? Da gente estar podendo falar aqui das nossas... do que está dentro de nós. Do que faz parte de nós. Parte de quem nós somos, mas de uma forma tão gostosa, prevalecer no sentimento da gratidão, né? Que meus pais honrar, né? Honre e respeite seus pais, mas construa a história que é sua, a história que você nasceu para viver, com o seu domínio, né? As pessoas que pensam por si só, elas deixam de ser dominadas, de ser conduzidas, de ser limitadas. Elas passam a ser donas das próprias histórias. Né? E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu sou dona da minha, eu não culpo ninguém não, gente. Meus pais só me abençoaram, me deram essa oportunidade. Bola para frente, né? Vamos ver o que a gente pode resolver aí de tudo isso na nossa vida, pegar e fazer sempre o nosso melhor dentro das relações que a gente tem, né? Tentar catar aquilo que serve para você hoje, aquilo que faz sentido, aquilo que te motiva, aquilo que foi bom e aquilo que não foi tanto, que você consiga aí ressignificar, contar para você uma nova história dessa sua história, uma história onde você consiga ter uma compreensão melhor, uma compreensão de que as coisas aconteceram e que elas te trouxeram outras coisas que de repente você desconsiderou também na tua vida. Você deixou para trás. Verdade. Então, é algo complexo, mas é tão bom depois, não é? É algo assim que te prazeroso, liberta demais. Né? Que te liberta demais e que você consegue, parece que te preenche assim de amor quando você olha para trás e consegue ter esse olhar mais afetuoso para tudo que aconteceu. Quando você né? consegue ressignificar
a sua É, história, em algum ponto da sua história. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Que a gente pode ressignificar sempre a nossa história. Quando a gente sim. entende que nós somos protagonistas da nossa vida, em todos os papéis que a gente assume, a gente entende o outro, aceita quem o outro é, com todas as suas Uhum. imperfeições, aceita quem nós somos, se apoderamos dos nossos dons e talentos e a gente ressignifica a nossa vida. E o legal é que a gente também entende que não é um caminho completo que está perfeito. Fiz isso, pronto, acabou. Não. Enquanto nós estivermos aqui, a gente está É trabalhando nessa. contínuo. É constante, é uma busca constante. E É. o barato é que não é também um caminho lindo, maravilhoso. Tem vezes que é doído, é É, dolorido, É. né? é. né? Aprendizados, né? É São doído. Às aprendizados. vezes você tem que É, dar uma cutucada naquela tua ferida que estava já cicatrizada, mas você entende que precisa fazer aquilo. Então, assim, é. eu estou olhando aqui o nosso tempo, a gente tem Aham. 4 minutinhos. Eu acho que o nosso tempo aqui é 1 hora. Então, a gente tem Uhum. 4 minutinhos. Eu vou deixar para vocês, meninas, se vocês quiserem finalizar aqui, para a gente encerrar esse nosso papo de hoje, né? Aham. Eu vou agradecer a todas as pessoas que estiveram na live, que passaram pela live, né, que estão aqui com a gente, ou até as pessoas que vão assistir em algum momento. Fique com a nossa boa intenção de estar compartilhando as nossas histórias e fiquem à vontade para entrar na nossa página do Coach com Elas, para mandar o seu comentário. Nós estamos disponíveis, estamos aqui para vocês. E se vocês precisarem, ó, pode contar com elas, com cada uma de nós aqui presente. Um beijo, pessoal. Ai, gente, eu também, eu quero só agradecer sempre a presença de vocês duas aqui, essa troca maravilhosa, que sempre quando a gente troca essas nossas histórias, a gente traz tanta coisa, né? A gente aprende tanto com uma com a outra. Quando a gente faz às vezes as nossas reuniões, gente, a Tem gente que começa a filmar. falar e aí a gente põe para resolver um negócio no final da gente, meu Deus, gente, não vamos mais tocar em nenhum assunto aqui, vamos fazer o que a gente veio para fazer. Porque essas trocas são sempre muito enriquecedoras, né? Enriquece muito demais, assim. Eu gosto demais. Coach, né? Como não? Como não gostar de histórias? Como não se inspirar em histórias? Então, vamos aí. Eu acho que a grande... talvez a grande lição que a gente queira trazer aqui para vocês vamos ter, sim, esse olhar para os nossos pais, mas amoroso, compreendendo que tudo isso é um aprendizado para ambos, que existe sim essa relação que é tão importante ali na constelação familiar, que é a relação da ordem, né? Quem chegou primeiro Hierarquia, né? aqui, quem chegou primeiro tem a preferência. Os nossos pais, eles sempre vão ser grandes nessa relação. Sempre, independente do que você acha que ele tenha feito, ele sempre vai ser maior. E isso a gente tem que levar como uma premissa da vida. Os nossos pais estão em um outro patamar. E é assim que a gente precisa levar essa relação. E é assim que a gente vai conseguir ressignificar algumas coisas que te machucam até hoje. Faça aí essa análise, de repente procure, igual a Kátia falou, essa ajuda de algum especialista, se for algo que seja uma coisa, né, que está te marcando, te machucando demais, ou de repente até mesmo dentro dessas outras terapias, como constelação, né, ou um próprio processo de ressignificação que tem ali dentro do coach também. Então procure esses meios, mas tenta se ajudar, tenta buscar, tenta fazer esse resgate dessa relação, que é uma relação maravilhosa, poderosa, e que tem que levar dela o que é o melhor, tá bom? Um beijo para vocês e obrigada por tudo. É isso aí, gente. Até a próxima, até o nosso próximo papo com elas. Um beijo e até mais. Beijo. Tchau. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.